Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira, dia da 27ª semana do Tempo Comum. E esta semana é uma semana muito forte na temática da liturgia de cada dia, pois iremos tratar hoje, por exemplo, sobre quando é que nós podemos reconhecer que a nossa alma passou a amar a Deus. Veja, esse é um tema bem difícil, né? E ontem mesmo a liturgia falava sobre o quanto que é importante que a alma cresça para poder viver de fé e também para suportar as adversidades desse tempo. Deus nos chama a viver a paciência, a espera dele mesmo. Então, isso é muito difícil, né? Mesmo os corações mais santos, mais elevados, mais unidos a Deus, até o finalzinho da vida ainda rezavam assim: até quando esperarei, Senhor? Será que não me ouves? Será que não me entendes? Será que não está presente? Será que eu falo com ninguém? Então, quem de nós não se identifica muitas vezes quando ouvimos isso da boca daqueles que já foram santos? Imagine nós que estamos ainda numa caminhada, na primeira caminhada da fé, que é o abandono, né, dos pecados, a renúncia das paixões desordenadas e a vivência de uma vida coerente e sensata. A gente está saindo da embriaguez de nossas paixões. A gente está procurando libertar o nosso coração da opressão do pecado. Então, muita coisa ainda há de passar por debaixo dessa ponte e que Deus nos dê a graça de aproveitar o tempo de hoje, de amanhã e de todos os dias que o Senhor nos der para crescer. Mas essa semana Ele vai nos dar já um alimento bem sólido, que é muito difícil de digerir, de aproveitar, de assimilar, para corações que querem amadurecer. Então hoje, quando é que passamos a amar a Deus de verdade? Quando é que passamos a amar o nosso próximo? Como é que esse amor se manifesta? E ontem falava o Senhor sobre espera e sobre viver de fé, sobre depositar em Cristo toda a tua confiança. Sei que isso não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas por isso mesmo precisamos rezar, para pedir que essa graça chegue ao nosso coração, a despeito de nosso pecado e cotidianas injustiças que praticamos. Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, te pedimos humildemente e reconhecendo toda a nossa falha, todo o nosso pecado que está adiante de nós, mesmo quando tentamos fazer o bem. Sempre, Senhor Jesus, nos antecipa o mal falar, o mal pensar e o mal agir. Mas a fé não se extingue. Essa é a virtude que nos lança nessa oração de maneira esperançosa, para que o nosso coração se converta, mude e passe também a crescer, a almejar um amadurecimento na comunhão contigo. Até que essa fé não seja apenas aquilo que nos resgata do lodo, do mal, mas também aquilo que move a nossa vida, que direciona todo pensar, agir e todo ser, aquilo que é nossa maior força motriz. Por enquanto, Senhor Jesus, ainda somos crianças de colo a amamentar e a precisar da fé para sair da ilusão do pecado. Mas, Senhor Jesus, precisamos que nos aumente a fé. Nos aumente a fé, pois ela nem do grão de uma mostarda é ainda. Não somos capazes de mandar uma amoreira arrancar-se de um lugar e plantar-se no mar. Por quê? Porque percebemos que não somos capazes ainda de sozinhos, sem a tua graça, sem tua ajuda, arrancar nossa vontade enraigada nos nossos pecados e paixões para lançar as nossas raízes no teu coração, na tua divindade, no teu amor.
Então, se eu não posso fazer isso comigo mesmo, quem dirá de uma amoreira? Dai-nos então, Senhor, a fé necessária para nos lançar mais profundamente no conhecer o Teu coração. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao Evangelho desse dia, que está narrado em Lucas 10, versículos de 25 a 37. E diz assim, Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo daquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu a um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante para o outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos. Derramando óleo e vinho nas feridas, depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-lhes ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Bom, meus irmãos, esse texto é assim. Ele é material para um retiro inteiro, né? Ou mais do que isso, para livros, tratados sobre diversas coisas aqui que Jesus ensina e que às vezes a gente deixa passar batido, né? Então, o pouco que eu vou falar aqui pode significar muito pouco no nosso crescimento espiritual, mas é um pouco que é importante para te lançar a descoberta desse texto, né? Então, Jesus encontra aqui um homem, um mestre da lei, alguém que conhecia a fé. E esse faz uma pergunta muito justa: o que é necessário fazer para ir ao reino dos céus, para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta: Você que é mestre da lei, me diga, o que está escrito na lei? Como você lê? Como você entende? O que você compreendeu? E nisso, meus irmãos, de fato, se Jesus perguntar para mim, para você, para todos nós que temos na fé aquele movimento inicial que nos tira do lodo para conhecer a verdade, para ajustar nossa vida, a gente sabe que lei é essa, o que ela nos ordena, né? Mas, enfim, atentamos à resposta do homem. Ele disse assim, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua força e toda a tua inteligência. Então existem coisas aqui que ele frisa muito bem. O coração é todo o ser, né? Então existem as faculdades específicas da alma humana, que é a inteligência e vontade, mas existe aqui em coração o todo, né? A nossa natureza de corpo, de alma, e alma que contém inteligência, que contém vontade humana, inteligência humana, né?
mas ainda por cima espírito, que é o lugar onde Deus habita em nós, em nossa alma, né? Então, coração resume tudo. Mas ele pede que nesse coração eu não faça reserva da minha alma. E na minha alma que eu direcione toda a minha força e toda a minha inteligência, ou seja, todas as minhas razões e também toda a minha vontade, minha força. Então Jesus pede tudo, né? Pelo menos o homem aqui entende que Deus espera tudo do homem. Tudo, tudo, tudo. E aí ele completa. E ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é necessário que eu ame a mim mesmo e que eu ame o meu próximo. A medida maior é amar a Deus. A secundária e resultante, amar o próximo e a mim mesmo, né? E dentro desse amor, tanto a Deus quanto ao meu próximo e quanto a mim mesmo, eu trabalho os bens para essa ordem primeira. Primeiro a Deus, depois ao próximo e a mim mesmo. Então, os bens nem são citados aqui, mas Jesus explica isso por meio da parábola. Então, Jesus fala, você respondeu corretamente, ou seja, você tem a fé que é suficiente para tirar você do lodo. E não é essa fé que faz a gente suficientemente alimentados para sairmos do pecado mortal, do pecado venial, confessarmos as nossas faltas e rumar a Cristo, né? É isso, esta é a fé, né? Veja que Jesus não está pedindo afetos, emoções, sentimentos, memória boa, nada disso, né? Grande memória, afeto direcionado a Deus, não é isso. Ele acompanha o nosso coração. Mas a palavra dada por esse homem é bem concreta, toda a alma e toda a força e inteligência. Uma coisa que é interessante é que naquela época muitos achavam que o cumprimento da lei poderia ser suficiente e não o coração. Inclusive, se você falar com alguns judeus ainda hoje, né, sobre o que dar a Deus, talvez muitos achem estranho dar o coração todo. Que o cumprimento da lei não exige que eu goste daquilo que eu cumpra, mas que eu compreenda, aceite e faça, né? Mas Jesus fala, tu respondeste corretamente, faze isso e viverá, ou seja, terá vida eterna, a morte não te possuirá. Mas ele querendo se justificar, ou seja, já percebendo que talvez não tivesse à disposição, à liberdade, tudo isso para dar, ele pergunta quem é meu próximo, ou seja, o ponto onde torna difícil cumprir essa lei é aonde ele me exige colocar em prática. E a prática eu coloco diretamente quando eu preciso identificar quem é o meu próximo e dar a ele o que Jesus me pede. Então, que eu ame a Deus, que eu reconheça que Ele é bom, que eu reconheça Ele o supremo bem, que eu reconheça o sacrifício que Ele fez por mim, é uma parte, é importante, né? Porque ela vai me tirar do lodo, ela vai me fazer mover-me para Deus. Mas praticar aquilo que orienta que essa lei foi compreendida e que agora eu quero crescer, que agora eu quero unir-me a Deus, eu preciso ter o coração de Deus, como Jesus vai explicar em outros lugares. Sede misericordiosos como meu Pai é misericordioso. Amai-vos uns aos outros com o amor com que eu vos tenho amado. Se amais a Deus e não amas o teu próximo, teu amor é falso. Como você pode amar a quem não vê e amar a quem não vê e não amar a quem vês, né? Então, esse ensinamento ele é difícil. E o homem aqui estava querendo justificar-se. Ele poderia justificar-se de uma outra maneira também. Não só aqui onde é difícil reconhecer o próximo e amá-lo, mas reconhecer a si mesmo e amar-se, ou ainda reconhecer também as adversidades desse tempo e esperar as demoras de Deus e sofrê-las bem, com paciência, entendimento e confiança. Então, a gente pode se justificar de qualquer maneira para não cumprir esse mandamento, principalmente onde nos aperta. Mas esta falta de liberdade humana se vem porque nós estamos apaixonados por alguma coisa, ou apaixonados demais por nós mesmos que não conseguimos enxergar o próximo,
Ou apaixonados demais pelo próximo que não chegamos a nós mesmos? Ou apaixonados pelo próximo demais a ponto que não chegamos a Deus? Mas nunca apaixonar-se demais por Deus ou amar demais a Deus de verdade vai afastar-nos de nós mesmos, do próximo e de Deus. Esse é o amor onde tudo cabe, onde não há limites. São Paulo mesmo diz: conhecereis o amor de Deus em largura, extensão, profundidade e largueza. Todas as dimensões desse amor a Deus nos fazem comungar a Deus. Amai-vos com o amor com que eu vos tenho amado. Com esse amor que tudo pode, tudo vence, tudo alcança, tudo perdoa. Enfim, quando Jesus fala isso, a gente percebe que o nosso amor é muito diferente do amor que Ele nos chama ainda a viver. Nosso amor precisa crescer muito para chegar à maturidade. Mas Jesus, nessa semana, decidiu dar a nós lições muito grandes. E aí tem toda a parábola aqui do próximo, né? Do homem que caiu no assalto, perdeu todos os bens, perdeu toda a dignidade, quase perde a vida. E aí chega um homem que olha que bonito, chega um sacerdote que deveria ter a noção do sacrifício, porque o sacerdote faz isso pelo povo, além do conhecimento da lei, além do conhecimento da vontade de Deus, além do conhecimento de si mesmo. Mas ele vai por outro caminho. Talvez a justificativa dele tenha sido assim: é uma armadilha, porque o caminho realmente de chegar a Jerusalém era de assalto, de armadilha, era perigoso. Talvez ele carregasse proventos para dar a Deus e ser roubado naquele momento não seria oportuno. Mas aí que vem o amor que Jesus nos chama a viver, não faz esse cálculo do que eu vou perder, principalmente nos meus bens, ou no meu privilégio, ou na minha boa fama, ou no meu quietismo e comodismo, porque são bens tudo isso, né? Mas o amor de Deus não sabe calcular quando se fala de amá-lo grandiosamente, não reservando nada de nós mesmos e dando tudo a Deus. Também não nos ensina a calcular quando é para amar o próximo e a nós mesmos, entendeu? Então, primeiro é a Deus, depois o homem, a nós mesmos e o próximo, depois as coisas. Mas qual medida dar a Deus? Tudo. Não tem piso nem teto. Qual a medida dar ao homem e a si mesmo? Esse tudo que foi posto em Deus. E o que usar para graduar esse amor dado a Deus e ao próximo? Os bens. Aí eu dou a maior proporção desses bens a Deus, depois ao próximo, como a mim. Então aquilo que está comigo em minha posse me dignifica, me eleva, me leva junto a Deus, eu preciso dar ao meu próximo. Por exemplo, qual o objetivo de ter tantos livros aqui, né? Esses livros que estão aqui. É ter um coração que aprende mais a amar a Deus, e aprendendo mais a amar a Deus, eu quero dividir isso com você. Porque não existe alegria sem ser compartilhada. Não existe. Não existe. De que adiantaria ouvir as coisas mais belas deste mundo, ouvir as coisas mais belas deste mundo, ter um coração enriquecido da graça de Deus, se eu não puder partilhar com o meu próximo? Então, este primeiro, que era dotado, como nós muitas vezes somos, do suficiente para a graça, foi para outro caminho. Depois vem um que conhecia a lei, que era justamente o que os judeus da época conheciam como a coisa mais elevada que se pode dar a Deus, o cumprimento perfeito da lei. E ele era um levita. Mas ele também não socorreu o homem. Mas chega um estrangeiro que ouviu falar de Jesus assim en passant, que, enfim, não era o povo eleito, não vivia sobre a espera, a guarda do Messias. E ele vai, aproxima-se, né? Olha que bonito, ele sentiu primeiro compaixão, ele sentiu esse amor que se dá ao próximo. Como isso é possível? Com o amor que se tem a Deus. Não queira você entender que o amor que se faz ao próximo é aquele que busca recompensas para si mesmo, né? Como boa fama, fama de ilustre, fama de bonzinho, fama de solidário. Não é solidariedade, não é filantropia.
Filantropia, essas coisas todas são amor de nós mesmos. Mas aqui é amor de Deus. Por que que se faz isso expresso? Porque ajudar aquele homem não traria nenhuma vantagem, nem mesmo boa fama. Mas ele viu o homem, sentiu compaixão, identificou-se nele. A necessidade que ele tem de Deus, viu no próximo. A necessidade que ele tem de amor, ele viu no próximo. Ele viu a dignidade do outro como a sua. E mesmo que ele fosse recoberto de muitos pecados aqui, muitas desgraças, muitas lástimas, muitos crimes, ao se compadecer do próximo, ele é mais rico do que todos os demais, porque ele compreendeu o amor de Deus. E aí é assim que se manifesta que se ama a Deus. É assim. O que ele fez aqui de reserva de si mesmo? Nada. Ele aproximou-se, fez curativos, derramou óleo, que é sinal da vida, né? E vinho, que é sinal da asepsia. É necessário que a gente se dobre pelo outro, fazendo reconhecer duas obras necessárias na vida, que eu já falei tanto aqui. Primeiro, purificação, arrependimento dos pecados, arrependimento das faltas. E outro, vida nova, Eucaristia. Você quer ser um bom pregador? Você quer ser um homem que instrua os outros a Deus? Ensine-o a arrepender-se dos pecados. Ensine a examinar a consciência. Ensine-o a ver a si mesmo. Ensine-o a ver a verdade, tanto de Deus quanto de si mesmo. Depois, ensine-o a alimentar o coração de Deus pela Eucaristia, pela vida, pelos sacramentos, pela palavra, pela meditação, pela oração. Pronto, sua pregação está completa. E essas duas obras o homem fez. Não o suficiente, ele pegou o homem que estava ali semi-morto e levou para uma pensão, que você pode entender aqui como uma santa igreja, onde se pode colocar os seus dons, como também do teu próximo. Não é bom para você multiplicar os bens num banco? Também é bom multiplicar os bens do teu próximo, num hospital, numa pensão, né? Veja, é como se esse homem aqui estivesse fazendo um cuidado paliativo. O homem estava doente de morte, e assim estamos por causa do pecado. E ele leva para a pensão, para um hóspice, digamos assim, onde vão ser cuidadas as suas feridas, e ele pode viver ou morrer, mas grave ele já está. E este homem confia que tudo será dado no que ele necessita. Ele deixa o gasto pago. E aqui ele age como Cristo, que para nos redimir, para pagar o custo de nossa alma, de nossa vida, para dar-nos a cura, ele também emprega ali o seu todo, que é o seu corpo e seu sangue no sacrifício da cruz. E imerge sobre nós muito mais do que apenas vinho e óleo, mas o sangue de seu coração e o óleo do crisma, né? Então aqui você vê que Jesus toma conta por completo de nós quando nos instrui ao amor que testifica que o amor de Deus é o principal em nossa vida. Então Jesus depois lança ainda isso, né? E aí? Agora você entendeu que não pode existir desculpas? E quem é o teu próximo? Agora, se você já sabe quem é o teu próximo e como se fazer próximo, então você não tem desculpas para não amar a Deus, para não amar o próximo, para não amar a si mesmo, para não usar das tuas coisas para engrandecer o coração do teu próximo. Assim também, radical foi o santo de hoje, São Bruno, fundador da Ordem Cartucha, né? Ele viveu lá no século XI. E numa época onde a sociedade, ali em Reims, próximo à Colônia, na Alemanha, país hoje que precisa de uma nova evangelização praticamente, né, para voltar à sua raiz evangelizadora, ele fundou a Ordem Cartucha num tempo em que os homens também estavam aqui como o sacerdote e o levita, preocupados consigo mesmo e distantes do alimento que robustece o amor. Então, São Bruno reconheceu o seu tempo como um tempo infantil, imaturo, que no máximo conseguia vislumbrar a necessidade de sair de uma vida imoral
mas nunca conseguiria calcular sem medida a entrega de todo o seu ser para Deus e para o próximo. Mesmo que esse próximo estivesse ali, ó, na ponta de seu nariz, fosse a sua família na sua casa, fosse seus amigos, enfim. E ele deu tudo, né? A sua ordem é uma das ordens mais longevas na igreja, né? Já está aí com quase 1 milênio de duração, né? Olha que forte. E ela nunca passou por reforma na sua regra de vida. Ela prega o jejum constante, a oração constante, o silêncio completamente holocaustico e a saída completa deste mundo para devotar-se a Deus e ao trabalho. Coração grande e generoso. Chegou, por meio de sua ordem, a fazer papas, né? Conhecidos, amados pela igreja, obedecidos pela igreja. Por quê? No silêncio, o coração se educa em Deus. E como a nossa sociedade hoje em dia precisa disso para voltar a entender esse evangelho que Jesus nos deu hoje e nos dará durante toda a semana. Aprendamos a viver de fé. Deus abençoe você, tenha um santo dia e até amanhã.